Aqui então já é um ambiente. Vejam que aqui, como eu falei para vocês, não tinha virose, então ainda era só um sombrite. Agora já é um ambiente mais fechado, que eu vou abordar na sequência com vocês. Mas o Noé já tinha uma questão de substrato muito bem definida e muito bem delimitada. Ele já tinha consciência que ele precisava de um bom substrato para trabalhar. E olha só o tamanho do vaso que ele trabalhava já na época. E aqui era a muda comum que a gente fazia aí com 40, 30 centímetros para ir para o campo. A única coisa que a gente coloca é sobre refrigeração. Geladeira. Não precisa mais que isso. Depois de 2 anos, ela tende a perder 50% da viabilidade dela. Então, de um ano para o outro, ela vai super bem. Deixou passar 2 anos, aí já complica. Tá? Não é que complica. Vai perder, se tu bota 2 sementes, vai ter que botar 4 aí para dar 1, 2. É secar da sombra. Secar a sombra, deixa, né, depois que lava ela ali na peneira, se o senhor utilizar aquela metodologia ali, ou se o senhor usar um liquidificador, deixa secar a sombra, secou, potinho de sorvete e geladeira. Então, em torno de 2 a 3 dias não é deixável. Pode ser, né, um esfoliante. Né? Quantas pessoas já lavavam o rosto com açuquinha para dar uma esfoliada para ficar lisinho, né? Mas é um esfoliante, tá? É só para isso. Tem que botar algo abrasivo que tu possa... Aquela gosminha, vamos dizer assim, que fica ao redor da semente, precisa de algo que estoure ela para depois a gente lavar. Se falava antigamente, não precisa. Até depois do material que a gente vai disponibilizar no final do dia, tem alguma coisa de termoterapia que a gente até indica, mas não vejo problema. Qual seria o problema, né? E o Daniel tá até conversando com o produtor aqui antes do café. Seria a transmissão da virose pela semente. Mas isso agora já está comprovado que a virose não é transmitida pela semente. Tá? Então esse seria o nosso... Aí talvez uma antracnose ou uma bacteriose, aí sim, mas não tem sido problema. Tá? Não tem sido problema. Uma coisa que está acontecendo em alguns pomares, Rodrigo, né? Daí eu compartilho contigo até para... Quando tu começa a cruzar demais, se tu aperta demais em algumas plantas, é que nem na gente. Se começa a casar primo com primo e tal, começa a dar um pouquinho de grau de endogamia. O que isso está levando dentro dos nossos maracujás? Nos nossos pomares? A polpa está ficando um pouco mais clara. Não é regra, mas está acontecendo. Diego, está acontecendo. O que a gente estimulava? Que agricultores que fizessem o mesmo trabalho que a gente mostrou aqui para vocês, trocassem semente entre si. Sim, e na verdade o trabalho é estimulado até para manter a variabilidade nesse sentido. Por isso que a gente já pensou nessas orientações para gerar variabilidade diferente. Porque se ficar na mão da Epagre, vai ser sempre só a minha mão, né? E eu mantenho o meu material com polinização aberta, nada de polinização manual, em campos isolados. Porque eu consigo fazer isso, né? O produtor não consegue. Então, essa é a manutenção. Nós chegamos num ponto e dali pretendemos continuar naquele ponto. Vão surgir novas seleções. O problema é que o estímulo a registrar vai nos gerar um pandemônio de mantenedores e de coisa que não nos agrega muita coisa. Mas é que nem eu falei, é uma população muito estável. Para te tirar uma diferença que tu consiga dizer é diferente, realmente é diferente, tem um caminho que a gente vai ter que fazer uma seleção muito restritiva para algum marcador específico, porque é normal essa variação dentro dos nossos pomares. Tem uma variabilidade muito grande por ser uma população aberta. Então, tu sair do milho crioulo para um milho híbrido, talvez a solução seja... daí tu tem que fazer plantio controlado, com pai e mãe controlado, mas que tu conhece ele todo ano, né? Nesse caso, não se conhece, trabalha... O que se fez foi pegar as indicações gerais aí para 20, 30 plantas, porque é o que mantém a variabilidade mínima para o trabalho, para que não tenha grandes problemas de endogamia. Associado à troca, a gente elimina ainda mais o problema da endogamia, né? Que esse é o risco. Ao produtor, nossa, seleciono 20 plantas excelentes, são todas filhas da mesma mãe sem querer. E aí eu não fiz troca, não fiz nada no ano seguinte, as netas
não se conversam e aí eu fico sem produção. Então existe esse risco se a gente afinar demais. Tem trabalhos que a gente acompanha, que a gente vê, e principalmente os relatos, que se os produtores não tirarem a mão, eles vão ter esse tipo de problema. Aí sim, vai sair do Catarina, mas por ser um cultivar que não produz. Porque afinou demais o trabalho, né? Então essas orientações a gente tem passado, a gente tem conversado. E a questão é uma cultura totalmente diferente, né? É um trabalho que é possível do produtor fazer e ao mesmo tempo nós vamos ter que achar uma forma de pensar de como, né, deixar isso mais próximo possível da legislação, né? Dentro da legislação, né? Para que a técnica também, a legislação não impeça a melhor técnica e nem o contrário, né? A melhor técnica não sobreponha a legislação, né? Não, ô Diego, sobre esse problema da polpa ali ficar branca, eu tenho uma população lá de 8 mil pés de maracujá, eu tiro minha semente selecionando as plantas e tal, do mesmo jeito, quase daquele jeito ali. Eu vou ter problema com tudo isso de planta, esse problema de... Só que a polinização minha é aberta, eu não faço... Isso é uma coisa que a gente chama atenção porque a polpa vir um pouco esbranquiçada foi a primeira coisa que apareceu. E a gente perguntou, faz aquele trabalho? Faz. Trocou semente com outro agricultor que faz o mesmo trabalho? Não. Quantas plantas? Umas 10. Viu o que ele foi fazendo? Ele foi apertando. Demora, tu começa a gerar endogamia, que nem o Petri falou. Cruza muito entre eles, fica muito parecido. E aí na hora sai uma característica que não deseja, que é cor de polpa. Outras coisas que eu tenho percebido assim, que talvez seja isso, é uma infertilidade também, umas 10 plantas por hectare. E até estou apostando que aquilo que a gente identificou essa semana de deficiência de boro em algumas plantas possa ter sido intensificado por essa seleção. A gente acabou selecionando algumas 10 plantas ali no meio, acabou se criando, né? Umas 10 plantas no meio da população de 1 hectare que tem uma alta exigência em boro, muita dificuldade de absorver esse boro, e manifestou uma deficiência e a fruta é imprestável. Eu acredito que nesses 2 casos é a pressão de seleção. E eu tenho feito a sugestão que tu está falando aí, ao invés de trabalhar escolhendo o pai e a mãe, principalmente quando é poucas plantas, tentar deixar, já que não vai vir um pólen do vizinho, o pólen vai vir do Catarina da tua lavoura praticamente. Muito raro vir outro. Então, até tenho sugerido o pessoal em Pedras Grandes lá, quando puder, selecionar só a mãe, para não estar tão apertado. E com relação à troca com o vizinho, uma coisa que eu também tenho percebido é troca de pólen. Eles fazem a mesma metodologia, inclusive com todo o registro em planilhas de Excel, dando um número, uma letra, né? Uma letra e um número, a letra representando a propriedade e o número um sequencial representando da planta. E eles coletam pólen de um e levam esse pólen para outra propriedade. Dessas 20 plantas, quantas frutas por planta? Quantas tu quiser, mas a gente sempre orienta que é a primeira fruta mais próxima ao centro da planta tu retira ela. Uma fruta vai ter me ajudem quem faz muda, de 350, 400 até 500 sementes que a fruta vai ter. Então um produtor que vai fazer para produção própria, com 10 frutos já tem 5 mil, já está para 2 hectares, 3 hectares, ele já tem semente, né? Com 10 frutos. Então se ele tiver uma fruta de 20 plantas, 20 frutos, ele já tem. Agora, o grande problema é o seguinte, se eu pegar 5 frutos de uma planta e pegar 2 das demais, eu estou direcionando para essa planta. Agora, então eu tenho que sempre ser honesto com todas as mães, né, para não deixar nenhuma com mais ou menos filhos, de pegar essas frutas no mesmo número dentro da possibilidade. Preciso fazer tantas mudas, então preciso 2 frutas por planta? 2 por planta. Uma já é suficiente? 1. 3? Então pega as 3. Isso é o mais importante, é que eu não posso pegar. Falar tudo. Não posso pegar 5 de uma e 2 de outra. Você vai pegar 2 e 2 e 2 e 2. Todo mundo 2. Até concordando um pouco contigo, assim, olhando para Pedras Grandes,
O maracujá chegou lá em 2015, com essa metodologia que a gente vem trabalhando hoje. A nossa produtividade chegou lá nas 70 toneladas de média, mas já com Catarina, que veio já da região sul aqui, sem melhoramento nenhum de lá. Hoje, essa média não aumentou. Aqui, né? O melhoramento já existia, né? Então, assim, essa média não aumentou nesses 4, 5 anos, não. A gente até acha que aumentou precocidade, que aumentou isso, que aumentou aquilo, mas será que realmente foi a seleção ou foi a melhoria na metodologia de trabalho? Que de lá para cá a gente melhorou, assim, 300, 400, 1000% a qualidade da muda, que consegue então trazer uma precocidade. A gente vem melhorando em muito adubação, todo o manejo, né? Então talvez o que a gente tenha acreditado que seja melhoria genética, não seja melhoria genética, seja realmente um aprendizado nosso. Há uma estabilidade dos materiais muito grande, é um material muito estável. E isso, com certeza, no momento que a gente tiver condições técnicas de propagar uma planta que seja totalmente roxa, mas dá fruta amarela, esse é o sonho do produtor de maracujá, né? Aquela planta roxinha, resistente às doenças e tal. Agora, isso sim, no momento que a gente tiver uma seleção para isso, vai ser um novo cultivar. Agora, a gente fazer uma população só disso é um trabalho gigante para garantir estabilidade e a garantir essa... Por isso que a gente resolveu ir para o aberto. Eu digo, não, no aberto a gente abarca um pouco mais. Pode ter fruta redonda? Pode, tem fruta redonda. Pode ter fruta um pouco mais comprida? Tem, tá no descritor. Tem uma certa variação, por ser uma população. E isso abarca um pouco mais, né? Mas a gente vai para esse segundo caminho aí em breve. Vamos ver o que vai dar.